Há uma oração na Bíblia que é mais antiga do que todas as outras. Moisés a fez quando tudo estava desmoronando ao seu redor. E ela guarda a resposta para aquilo que a sua alma tem procurado. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com o Salmo 90 no meu coração. A oração de Moisés, o homem que andou contigo face a face, que conduziu o teu povo pelo deserto, que viu a tua glória no monte. E em seus dias finais foi isso que ele orou. Foi isso que ele soube ser verdadeiro acima de tudo. Que é Tu, Senhor, és a nossa morada. E se você também tem procurado esse lugar, se você tem buscado um lugar seguro para descansar a sua alma cansada, aperte o botão de se inscrever. Deixe o seu like, escreva um comentário e diga se você também tem sentido esse mesmo anseio no coração. Porque eu sei que tem. Senhor, eu penso em Moisés naquele momento. O quão cansado ele devia estar. O quão pesado devia estar o seu coração. Ele passou 40 anos vendo pessoas morrerem no deserto. 40 anos carregando o peso de uma nação teimosa e errante. Ele enterrou amigos. Enfrentou rebeliões, reclamações e dúvidas a cada passo. A terra prometida estava ali, tão perto, mas ele sabia que nunca atravessaria aqueles portões. Consegue imaginar esse tipo de cansaço, pai? Esse tipo de luto? Moisés tinha todos os motivos para estar irado, todos os motivos para desistir, todos os motivos para questionar por que as coisas terminaram daquele jeito. Mas, em vez disso, ele orou. E a oração dele não estava cheia de amargura, estava cheia de verdade. A verdade mais profunda que ele já havia conhecido. Ele disse: Senhor, Tu tens sido a nossa morada ao longo de todas as gerações. Pai, eu quero permanecer nessas palavras por um momento. Uma morada. Não apenas um ajudador, não apenas alguém a quem recorremos quando o problema aparece. Uma morada, um lar. O lugar onde realmente vivemos, onde a nossa alma encontra descanso, onde estamos seguros de toda tempestade. Moisés não tinha um lar, Senhor. Não da forma como a maioria das pessoas tem. Ele nasceu escravo no Egito. Foi criado no palácio do faraó, mas nunca pertenceu de verdade àquele lugar. Fugiu para o deserto e se tornou pastor em uma terra estrangeira. Depois, passou 4 décadas liderando um povo por um deserto sem endereço permanente. Sem muros de cidade, sem teto sobre a cabeça além do céu. Então, onde estava o lar de Moisés, pai? Não era um prédio. Não era um ponto no mapa. O lar era tu. Tu eras a morada dele. Tu eras o abrigo quando o sol queimava. Tu eras a proteção quando os inimigos cercavam. Tu eras o descanso quando o corpo dele não aguentava dar mais um passo. E ele diz que isso sempre foi verdade ao longo de todas as gerações. Não apenas para ele. Não apenas em seu tempo de vida. Mas para Abraão, que deixou tudo para seguir a tua voz, rumo a uma terra desconhecida. Para Isaque e Jacó. Para José, naquela escura prisão egípcia. Para o teu povo que clamava sob o peso da escravidão. Tu foste a morada deles quando não havia mais para onde ir. Essa palavra morada em hebraico significa refúgio, Senhor. Um abrigo. A caverna para onde um animal corre quando os predadores estão perseguindo. O lugar seguro para onde você vai quando a tempestade é violenta demais para sobreviver do lado de fora. Moisés está dizendo que Tu és esse lugar, Pai, para ele, para mim, para todos que já confiaram no Teu nome. E aqui está o que toca o meu coração, Deus. Moisés não está orando isso em um tempo de paz. Ele ora isso em meio ao juízo. O Senhor acabou de dizer a ele que toda uma geração morrerá antes de entrar na terra prometida. O próprio Moisés não será autorizado a atravessar por causa de um momento em que não te honrou como deveria. A morte está por toda parte ao redor dele. O tempo está se esgotando. A esperança parece perdida. E ainda assim, no meio de toda essa escuridão, no meio de toda essa dor, Moisés olha para cima e diz: Senhor, Tu tens sido a nossa morada. Pai, isso não é negação. Isso não é fingir que está tudo bem. Isso é fé. É olhar para a realidade do sofrimento e ainda assim escolher acreditar que Tu és o lugar mais seguro de todo o universo, que Tu és suficiente, que sempre foste suficiente. Senhor,
Eu preciso fazer uma pergunta. Para onde eu corro quando a vida fica difícil? Não quando as coisas estão apenas um pouco complicadas, mas quando tudo desmorona de vez. Quando eu perco alguém que amo, quando a minha saúde falha, quando o meu trabalho desaparece, quando meus relacionamentos se quebram, quando a ansiedade me mantém acordado à noite e eu não consigo enxergar nenhum caminho à frente. Para onde eu vou? Às vezes eu corro para distrações. Eu fico rolando o celular sem parar tentando anestesiar a dor. Eu me perco em séries, em trabalho, em comida ou em qualquer coisa que possa me fazer esquecer por apenas um momento. E talvez essas coisas ajudem por um instante, Pai. Mas elas não me protegem de verdade. Elas não me dão abrigo. Elas apenas adiam o momento em que eu preciso encarar aquilo de que estou fugindo. Moisés sabia melhor, Senhor. Ele já tinha tentado todo o resto. Ele confiou na própria força. Ele cometeu erros. Ele falhou de maneiras grandes. E em tudo isso, ele aprendeu que o único refúgio real, o único lugar que poderia realmente sustentá-lo quando tudo o mais desabasse, eras tu. Aqui está o que me impressiona, Deus. Moisés não diz, Senhor, tu serás a nossa morada. Ele diz, tu tens sido. Tempo passado. Ele está olhando para trás, para a história. Ele está se lembrando. Ele está contando todas as vezes em que o Senhor apareceu quando não havia outra opção. A sarça ardente no deserto, quando chamaste o nome dele. As pragas no Egito, quando manifestaste o teu poder. A abertura do Mar Vermelho, quando o impossível se tornou realidade. O maná que caía do céu todas as manhãs, sem falhar. A água que jorrou de uma rocha sólida. A coluna de nuvem de dia e de fogo à noite, guiando o povo pelo deserto. Em cada uma dessas vezes tu estavas lá. Tu eras o abrigo, tu eras a proteção, tu eras o lar. E Moisés pega toda essa história e a usa como fundamento para a confiança do presente. É como se ele estivesse dizendo, se Deus tem sido o nosso refúgio em todas as gerações antes desta, então Ele é o nosso refúgio agora, mesmo neste deserto, mesmo em meio à morte, mesmo quando eu não verei a promessa se cumprir. Deus continua sendo a minha morada. Pai, esse é o tipo de fé que não vem fácil. Não é uma crença superficial. É uma confiança profunda, entranhada nos ossos, forjada no fogo do sofrimento. É o que acontece quando você já passou por coisas suficientes para saber que nada mais vai te sustentar além de Deus. E eu acho que é isso que Moisés quer que eu entenda. Proteção nem sempre significa que nada de ruim vai acontecer comigo. Moisés viveu muitas coisas ruins, mas proteção significa que mesmo quando coisas ruins acontecem, mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não caminho sozinho. Eu caminho dentro do abrigo da tua presença. Eu habito em ti. E nada, absolutamente nada, pode tocar a parte de mim que está escondida em ti. Então, Senhor, eu oro esta oração com Moisés hoje. E ela não é apenas a oração dele. É a minha oração. É a oração de todo aquele que já se sentiu pequeno, frágil e aterrorizado diante das tempestades da vida. Tu tens sido a nossa morada. Não apenas uma ideia bonita. Não apenas um pensamento reconfortante. Uma realidade real, concreta e palpável. O lugar mais seguro do universo. O único lugar onde a minha alma pode realmente descansar. O único fundamento que não se rompe sob pressão. O único refúgio que não falhará quando eu mais precisar. E aqui está a parte mais bonita, Pai. Eu não preciso merecer isso. Eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso ter tudo sob controle. Eu não preciso entender tudo ou me consertar primeiro. Eu só preciso vir. Eu só preciso correr para ti e dizer, eu preciso de abrigo. Eu preciso de um lugar para descansar. Eu preciso que tu sejas o meu lar. Foi isso que Moisés fez. Na velhice, depois de todas as suas conquistas e de todos os seus fracassos, ele voltou à verdade mais simples e mais profunda que já havia aprendido. Tu és a nossa morada, e isso é suficiente. Então, Pai, se existe alguém assistindo a isso agora que se sente no deserto, que se sente vagando sem um destino claro, que sente que está vendo coisas morrerem ao seu redor e não sabe como continuar,
Eu oro para que essa pessoa ouça o que Moisés está dizendo através de milhares de anos. Ela tem uma morada, ela tem um refúgio, ela tem para onde ir. Tu mesmo és o lar dela. Foste o lar de todos os que vieram antes, e serás o lar de todos os que virão depois. E agora mesmo estás convidando essa pessoa a parar de correr para todos os outros lugares e simplesmente vir descansar em ti. Essa é a oração de Moisés. Esse é o coração do Salmo 90, versículo 1. Senhor, tu tens sido a nossa morada ao longo de todas as gerações. É uma declaração, é um lembrete, é um convite. Pai, eu recebo essa verdade hoje. Eu faço de ti a minha morada, o meu refúgio, o meu lar. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.